Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje nós trataremos da continuidade dos serviços e quais as suas alternativas. Para melhor entendimento, nós trataremos do teletrabalho, da contratação de empregado temporário e do trabalho intermitente. Estudaremos ainda o home office, o banco de horas e finalizaremos com as medidas de higiene e proteção à exposição do coronavírus. Então vamos lá, né? De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o teletrabalho é qualquer trabalho realizado num lugar diverso do estabelecimento do empregador. Assim, o trabalhador não mantém um contato pessoal com seus colegas, mas pode comunicar-se com ele por meio de novas tecnologias. Então, uma das medidas sugeridas para evitar aglomeração de pessoas é o teletrabalho. Na verdade, a grande polêmica a ser estudada é se o teletrabalho da pandemia do coronavírus seria realmente teletrabalho ou se poderia ser caracterizado como um teletrabalho diferenciado devido à emergência. Ora, meus amigos, o teletrabalho da pandemia surgiu em face da necessidade de se trabalhar em casa devido às circunstâncias da pandemia. E muitos trabalhadores deixaram de trabalhar de forma presencial para a forma do teletrabalho. A CLT é clara no artigo 75, inciso C, a dispor que a prestação de serviço nessa modalidade deve constar expressamente do contrato individual de trabalho. Na verdade, no caso de uma situação de emergência eventual, no entanto, como a Covid-19, a adoção do trabalho remoto é temporária, podendo prescindir de algumas etapas formais, desde que respeitadas os limites estabelecidos na legislação trabalhista e no contrato de trabalho. Embora o empregado esteja trabalhando em casa, o local contratual da prestação do serviço continua sendo a empresa. O comparecimento eventual ao trabalho para algumas tarefas específicas não descaracteriza o regime. Vejam só, meus amigos, aquele que exerce teletrabalho é chamado de trabalhador digital ou teletrabalhador. E vocês sabem quais os elementos caracterizadores do teletrabalho? Calma que eu vou já dizer para vocês. Vamos lá. Os elementos são distância, não presencialidade e o uso de equipamentos telemáticos. É importante que vocês saibam que a subordinação ou dependência é chamada de telesubordinação. Os elementos são a distância, a não presencialidade e o uso de equipamentos telemáticos. É importante que vocês saibam que a subordinação ou dependência é chamada de telesubordinação. Destacamos ainda que o trabalho à distância engloba o trabalho remoto móvel na residência ou em centros de teletrabalho. Mas vamos adiante, vamos estudar a seguir a contratação de empregado temporário. Nós sabemos que, diante da crise ocasionada pela pandemia do Covid-19, diversas empresas tiveram que demitir uma considerável parte do seu quadro de empregados. Ora, meus amigos, o que é mais viável para as empresas? Lógico que é mais viável recontratar os empregados para remotar as suas atividades de forma imediata. E podem fazer isso sob a forma de contrato de trabalho temporário e contrato de trabalho intermitente, ao invés de realizar contratos por tempo indeterminado que ensejam obrigações por longos custos e prazos. Ocorre que quando o empregador se depara com inúmeros casos de funcionários afastados pela pandemia, este poderá contratar um empregado temporário ante o caráter imprevisível do cenário. Na verdade, a contratação temporária acaba substituindo os empregados que foram infectados pelo vírus, mas substituir também os empregados afastados por fazer parte do grupo de risco, bem como empregados que tenham sido demitidos durante a pandemia. Mas, professora, e a contratação de trabalho intermitente? Vamos lá. O contrato de trabalho intermitente é outra modalidade de contratação que pode ser utilizada pelas empresas para atender ao cenário desencadeado pela Covid-19.
A sua previsão está na CLT em seu artigo 443, parágrafo 3º. Então, a reforma trabalhista criou uma nova modalidade de contrato de trabalho, o intermitente. Nessa modalidade, a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com a alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade. O contrato intermitente pode ser determinado em horas, dias ou meses e deve ser formalizado por escrito. Ele permite que os empregadores ajustem a mão de obra aos horários de maior demanda. No momento vivenciado pela pandemia, podemos dizer que é uma opção mais viável a migração para o contrato intermitente, ao invés da redução ou suspensão dos contratos durante a pandemia. É mais viável, pois o mesmo trabalhador pode prestar serviço para um ou mais empregador, garantindo-lhes, assim, uma maior fonte de renda. Mas, meus amigos, para os empregadores também é viável. Sabem por quê? Porque em tempos de pandemia, os empregadores podem ajustar a mão de obra aos horários e dias que necessitam de maior demanda de acordo com a respectiva atividade. Mas vamos lá, né? Vamos avançando. Trataremos agora do home office. Inicialmente, esclarecemos que o teletrabalho e o home office não são a mesma coisa e possuem características e atributos próprios. Já sabemos que a reforma trabalhista trouxe normatização própria acerca do teletrabalho pela primeira vez por meio dos artigos 75A ao 75E da CLT. Anteriormente, a CLT não fazia distinção do trabalho realizado no estabelecimento do trabalhador ou à distância. O comparecimento do empregado nas dependências do empregador para efetuar atividades específicas não descaracterizava o regime de teletrabalho. Mas, professor, e a home office? Meus amigos, o home office se caracteriza quando o trabalho é realizado remotamente de maneira eventual na residência do empregado. Ele pode ou não configurar a hipótese de teletrabalho, sendo benefício principalmente em casos de emergência como pandemias, enchentes e greves. Vejam que característica importante. Nem toda atividade em home office se utiliza de tecnologia, que é condição preponderante para a caracterização do teletrabalho. Diante da pandemia do coronavírus, a empresa pode determinar aos empregados que, nesse momento, deverão permanecer trabalhando em home office. E essa alteração contratual não se considera prejudicial ao trabalhador. E aí, estão entendendo direitinho? Tá tudo ok? Estão gostando do curso? Então vamos à frente, né? A nossa aula está quase chegando ao fim. Vamos tratar a seguir do banco de horas e das medidas de higiene e proteção à exposição ao vírus. A reforma trabalhista alterou dispositivos sobre jornada de trabalho, incluindo assim alterações no banco de horas. O banco de horas é um sistema de flexibilização de jornada por meio da qual as horas excedentes trabalhadas pelo empregado são compensadas com a correspondente diminuição da jornada de trabalho. No caso específico da pandemia, foi editada a medida provisória 927/2020. Ela apresentava a previsão de que, neste período de calamidade pública, empresas ou empregadores tinham a possibilidade de suspender as atividades e permanecer com o pagamento de seus funcionários sem a necessidade de que esses prestassem um serviço. E então, houve a implantação de um banco de horas a favor da empresa. E após o retorno da atividade, seria solicitado ao empregado que permanecesse trabalhando por um período de tempo a mais para compensar as horas que ele já percebeu a remuneração. Isso mesmo, é assim que funciona o banco de horas. E por último, vamos chegando ao fim de nossa aula, mas antes vamos analisar as medidas de higiene e proteção à exposição do vírus. Para isso, eu digo a vocês que uma portaria conjunta dos Ministérios da Economia e da Saúde estabeleceu os cuidados a serem tomados para a prevenção e controle de riscos do novo coronavírus no ambiente de trabalho.
Foi a portaria número 20 de 2020, de acordo com a mesma, as medidas são para preservar a segurança e a saúde dos teletrabalhadores, os empregados e a atividade econômica. As orientações são de observância obrigatória pelos órgãos integrantes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde. Pelas entidades de administração pública federal, indireta a este vínculo e por seus respectivos agentes públicos. No que diz respeito à distância, o texto registra que deve ser mantida a distância mínima de 1 metro entre os trabalhadores e entre os trabalhadores e o público. Quando possível, deve ser priorizado o teletrabalho ou o trabalho remoto e evitadas as reuniões presenciais. Além do mais, os empregados devem ser orientados, em caso de apresentação de algum sintoma, a procurar um médico e informar imediatamente o empregador. Bom, meus amigos, essas foram as explicações da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Bom, meus amigos, essas foram as explicações da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.